baixar o programa de imposto de renda? Abre o seu Google, digita Receita Federal. Esse é o site da Receita Federal que vai aparecer aí para vocês. Aqui no site da Receita Federal, você vai clicar nessas 3 barrinhas aqui no canto superior esquerdo, tá vendo? Azulzinho aqui. Clica nas 3 barrinhas no canto superior esquerdo e você vem aqui em Centrais de Conteúdo. Aqui em Centrais de Conteúdo você vem em Programas. Opa, carregou, né? Pensei que não ia carregar aqui o programa de RPF hoje, o site. Quando você clicar aqui, ó, em Programas, você vai ter o Programa Gerador de Declaração, que é o PGD. E aí você clica aqui. Quando você clicar aqui, você vai ter o Imposto de Renda Pessoa Física, tá? Tem o Imposto de Renda, esse que a gente quer. Carnê-Leão. Ah, professor, Carnê-Leão não é CAC? Não é CAC. Mas antigamente era um programazinho que você instalava no computador. Então as versões antigas estão aqui. Programa de Atividade Rural, para que você possa apurar a atividade rural, caso o seu cliente seja produtor rural, tenha movimentação na atividade rural. E se ele especificamente, né, não tenha sistema contábil, se você não tem, você pode apurar no programa da Receita. Eu não gosto do programa, acho muito ruim, prefiro apurar o livro caixa em sistema contábil. Ganho de capital é o programa de GCAP, para que você possa apurar as vendas de bens móveis ou imóveis aí. Declaração de empresa, que são outras coisas, DIF, DITR, declaração de TR, DCTF, GFIP, etc. O que importa para a gente em relação a IRPF é isso daqui. Clique em Imposto de Renda. Aqui é o site, o download do programa de Imposto de Renda, é o site onde você vai baixar. Professor, só tem aqui o programa de IRPF 24. Gente, realmente aqui só vai ter o programa de IRPF 24. Por quê? Amanhã, né, dia 12 de março, às 15 horas, a Receita Federal vai fazer a publicação na Instrução Normativa e a coletiva de imprensa falando sobre as novidades do Imposto de Renda. Amanhã estaremos aqui à noite também, trazendo todas as mudanças e novidades que foram abordadas para a Receita Federal e também vamos falar para vocês quando a Receita vai disponibilizar o programa de IRPF 25. Deve liberar provavelmente na quinta ou na sexta, a gente ainda não sabe, mas fiquem tranquilos que o programa ele muda muito pouco de um ano para outro. Então toda a prática que a gente aprender aqui vai ser a mesma coisa que você vai ter no programa de RPF 25, então não esquenta a cabeça com isso, tá? Muda pouquíssimas coisas aqui e o que mudar eu trago para vocês numa próxima aula. Principalmente, claro, para quem for meu aluno. Então você clica aqui em baixar programa, se for Windows, se você usa Mac, baixa aqui. Se o seu sistema é Linux, você baixa aqui. Aqui você tem os programas de anos anteriores para que você possa baixar, tá? Os programas que estão como decadentes já prescreveram. A Receita Federal não pode mais cobrar nada de você referente a esses anos que já estão decadentes. Esse ano, quando a gente entregar o IRPF 25, esse de 20 aqui vai entrar em decadência também. E aí você não consegue mais baixar o programa de IRPF, beleza? É só você clicar em baixar. Vai baixar o arquivozinho em downloads, você vai abrir, vai clicar em avançar, 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 até instalar e pronto, o arquivo vai ser instalado no seu computador. Quando você instalar no seu computador, vai ser gerado um atalho na sua área de trabalho e aí você vai abrir o seu programa, beleza? Porque estamos no 24, 25 ainda não foi liberado, vai ser liberado essa semana, mas fiquem tranquilos que a gente vai abordar tudo o que você precisa. Baixamos o programa aqui no nosso navegador. Bora voltar no nosso slide, que eu vou mostrar para vocês agora como funciona o imposto de renda para o MEI. Tem muita gente que acha que o fato da pessoa ser um microempreendedor individual, que ela tem que entregar, não tem que entregar imposto de renda. Ah, eu sou MEI, eu entrego a DASENS MEI, que é a Declaração Anual de Faturamento do MEI, então eu não tenho obrigação de entregar o IRPF. E aí que você se engana, tá? Dependendo do faturamento que o MEI tenha na empresa, pode ser que ele precise sim entregar a declaração de imposto de renda, principalmente quando a gente para analisar aqui os critérios de obrigatoriedade que a gente vai ver novamente, beleza? Então vamos lá. Quando se trata do MEI especificamente, você tem que saber que o microempreendedor ele cumpre 2 papéis. Qual que é o primeiro papel? Pessoa física. Eu tenho um MEI, eu sou o Diego, pessoa física, e eu sou o Diego, microempreendedor, pessoa jurídica. Só que a renda que você tem aqui
na pessoa jurídica, quando você transfere ela para a sua PF, concorda comigo o seguinte: eu tenho uma empresa, faturo pela empresa, pago a despesa da empresa. O lucro que eu tenho na empresa, o que eu faço? Transfiro para a minha pessoa física. Para quê? Para que eu sobreviva. Ah, professor, a minha empresa não dá lucro. Putz, então fecha a empresa. Porque se você está trabalhando todo mês e a sua empresa está dando prejuízo, para que essa empresa está ativa? Não faz sentido, né? Então toda empresa tem lucro. Então, gente, em tese deveria ter. E como é que funciona aqui na questão do imposto de renda? Você não declara o faturamento do MEI no IRPF, mas você declara quanto da empresa que foi transferido para essa pessoa física. E aí, primeiramente, você tem que entender os critérios de obrigatoriedade, que essa pessoa física que é responsável pelo MEI, ela também está sujeita. Então, olha só. Se eu recebi ao longo do ano anterior mais de R$ 30.639,90, tá? Isso amanhã, provavelmente, esse limite vai para 33.704. Então vai sair disso e vai para isso daqui muito provavelmente pelos cálculos que eu já fiz. Beleza? Amanhã a gente confirma. Se você possuía até 31/12 do ano anterior mais de 800 mil em bens, se você teve ganho de capital na venda de imóveis e outros bens sujeitos à tributação, se você alienou mais de 40 mil em bolsa, se você recebeu mais de 153 mil em atividade rural, se você teve mais de 200 mil em rendimento isento, se você passou a condição de residente no Brasil. Beleza, não vou bater nessas teclas detalhadamente, tem na aula 1, volta lá depois e assiste, se você não acompanhou. Então, gente, a primeira coisa é, a pessoa física responsável pelo MEI, ela tem que se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade para que ela precise declarar imposto de renda. Mas como eu sei se ela vai ter de fato a obrigação de declarar o IRPF ou não? Muito simples, olha só. Primeira coisa, você vai ter que calcular a parcela isenta e tributável. Sabe quando o MEI fatura 50 mil no ano, 60 mil, 70 mil, limitado até 81 mil para que ele não seja desenquadrado? Esse valor de faturamento, ele é utilizado como base para que você possa encontrar a parcela tributável, a parcela isenta e lançar isso no imposto de renda. Temos duas situações aqui na verdade. Quando o MEI ele não tem contador, né? Ele não faz escrituração contábil, ele não faz livro caixa, não faz nada, não tem controle de receita, não tem controle de despesa, o valor que vai ser transferido para a pessoa física dele, ele é feito por meio da presunção do lucro. Tá? Temos algumas alíquotas já pré-determinadas, que elas são basicamente aqui 8% para comércio, indústria e transporte de carga, 16% para transporte de passageiros e 32% para prestação de serviço. Então, com base na atividade do MEI, se o MEI não tem contador, ele vai ter um lucro presumido, com base nas alíquotas de presunção, com base na atividade que ele exerce. Ah, professor, e se o MEI tem contabilidade? Aí ele tem 100% do lucro da empresa dele isento e ele não paga nenhum real de imposto de renda. Só que qual que é a questão aqui, pessoal? Onde é que mora a oportunidade para você no caso do microempreendedor? Temos mais de 15 milhões de microempreendedores ativos no Brasil. Você tem duas oportunidades. Primeiro, de oferecer o serviço de escrituração contábil para a empresa dele, para que ele tenha todo o lucro transferido para a pessoa física como isento. E segundo, qual que é a outra oportunidade? Fazer o imposto de renda do microempreendedor, por meio da presunção que eu vou ensinar aqui para vocês agora. Achando a parcela tributável, achando a parcela isenta, e a partir daí você lança isso na declaração. Porque o MEI precisa também ter comprovação de renda. Beleza, ele fatura pela empresa. Mas ele não toma empréstimo, ele não toma financiamento, ele não quer comprar uma casa, não quer comprar um carro, não quer ter um cartão de crédito com limite maior, então ele precisa de uma comprovação de renda. E professor, como é que eu faço a presunção do lucro para aquele MEI que não tem contabilidade? Vamos pegar como exemplo aqui o MEI de serviço. Serviço, qual que é a presunção? 32%, tá? Vamos considerar. Eu tenho um MEI de serviço com receita bruta de 75 mil e despesa anual de 15 mil. Despesa anual são despesas comprovadas mediante ou contrato de prestação de serviço ou emissão de nota fiscal que você tenha, nota de compra de mercadoria ou revenda que foi emitido para o CNPJ do microempreendedor. Beleza? Como é que você faz a presunção? Primeiramente, você pega a receita bruta total vezes 32%.
75 mil vezes 32% da presunção, porque é serviço, temos 24 mil de parcela isenta. Essa parcela isenta aqui é o que já vai automaticamente lá para o programa de IRPF como um lucro isento transferido do MEI para a pessoa física. Vou mostrar para vocês na prática. Achei a parcela isenta. O que eu tenho que fazer? Tenho que achar a minha parcela tributável. Como é que eu acho isso? Eu pego a minha receita bruta, 75 mil, beleza, aqui o valor, menos a parcela isenta que eu encontrei de 24 mil. Essa aqui, que foi o faturamento vezes a alíquota. Menos despesas de 15 mil, 75 mil, menos 24 da parcela isenta, menos 15 mil de despesa, rendimento tributável de 36 mil aqui. Ah, professor, quais são as despesas que eu posso abater do MEI? Despesas comprovadas na empresa, desde que ele tenha nota fiscal emitida pro CNPJ, se for CPF não conta, tá? Tanto para notas fiscais de mercadoria, ou de uso e consumo, ou contrato de prestação de serviço. Ah, eu vi que fulano falou que não pode abater despesa no MEI. Tem isso não, pode abater sim. Mostre na legislação que fala que pode abater e que não pode. Ah, o próprio entendimento da Receita Federal acerca disso, ele não é claro, tá? Não fala que você não pode abater a despesa ali, desde que tenha comprovação. Não fala que pode nem que não pode, mas na própria explicação da Receita Federal, tá ali sim que você pode fazer essa apropriação dessas despesas para que você possa realizar o abatimento. Afinal de tudo, não tem o porquê você pagar imposto em cima da receita total bruta, da parcela tributável, sendo que você de fato não teve ali aquilo como um lucro efetivo da empresa. Você tem as despesas que você precisa abater. Fechou? Então, professor, eu achei aqui as duas informações que eu preciso, que são o quê? O que vai para o imposto de renda? O que vai? Parcela isenta e a parcela tributável, 36 mil reais. Analisando os critérios de obrigatoriedade, essa pessoa tem que entregar a declaração. Olha só, analisando os critérios de obrigatoriedade, a parcela isenta foi 24 mil. Opa, só precisa entregar o IRPF se o rendimento isento for acima de 200. Por conta disso aqui, ela não tem obrigação de entregar. E a parcela tributável? Opa, vou entregar o imposto de renda se a minha parcela tributável for acima de 30.639 ou acima de 33.704, que possivelmente vai ser alterado para isso. Então, 36 mil é acima da isenção. Então, eu tenho que declarar isso no meu IRPF, beleza? E, professor, como é que eu declaro isso lá no imposto de renda? Gente, muito simples. Vamos lá. No programa de IRPF, como é que você vai fazer isso? Abre o seu programa de imposto de renda, tá? Deixa eu voltar aqui para baixo. Beleza, vai ficar melhor. Vem em preenchimento. Abre aí o seu cliente. Beleza? No programa de imposto de renda, vamos lançar primeiramente a parcela isenta, 24 mil. Como é que você lança isso? Abre o programa, rendimento isento e não tributável, clica em novo. O que você vai lançar? Lucros e dividendos recebidos, código 9. Ah, professor, mas eu não tenho que lançar código 13, rendimento de sócio titular de microempresa ou empresa de pequeno porte? Gente, tanto faz o código de lucros e dividendos ou tanto faz o código 13. Eu lanço no código 9 porque o código 9 é o que é orientado pela Receita Federal no próprio manual de imposto de renda. Então eu vou lançar conforme a Receita orienta, mesmo que o outro seja ali mais certo, né? Digamos assim. Coloca o CNPJ do MEI e aqui você vai colocar o nome da empresa MEI, que vai ser o nome da pessoa seguido dos os 8 primeiros dígitos do CNPJ seguido do nome da pessoa. Qual que é a parcela isenta? Qual que foi o valor? 24 mil.
eu pego os 24 mil e eu lanço aqui, ó. Dou um OK. Opa, olha o meu rendimento lançado aqui. Tá vendo? Ó, tá destacado aqui, beleza? Nome da empresa MEI. Os demais aí são exemplos que eu uso esse cliente Bruce Willis da Silva para fins didáticos. Lancei a parcela isenta, professor. Fechado. Como é que eu lanço agora meu rendimento tributável de 36 mil? Abro o programa de IRPF, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, tá? Clico em novo, coloco o CNPJ da fonte pagadora. Em nome da fonte pagadora eu coloco o nome da empresa MEI. Em rendimento tributável aqui eu vou pegar o valor que eu achei, 36 mil, e eu vou lançar no meu programa de imposto de renda. E vou dar um OK, 36 mil de renda tributável. Professor, fiz esse lançamento, o que eu tenho que fazer além disso? Bens e direitos, vou lançar as cotas que eu tenho do MEI. O que são as cotas? Capital social da empresa. Quando o seu cliente ele abre uma empresa, lá tem o capital social que ele informou no momento da abertura. Esse valor de capital social, se ele for acima de R$1.000, ele também tem que ser informado na declaração de imposto de renda. Então você pode verificar o valor do capital social simplesmente ali consultando o CC-MEI da empresa, que é o Certificado de Condição do Microempreendedor Individual. Então você vem no programa de IRPF, você vai clicar em novo, lá na ficha de bens e direitos, você vem em participações societárias, você vem em código, cotas ou quinhões de capital, marca se é do titular, coloca aqui o CNPJ da empresa MEI, tá? O CNPJ tem que estar certinho, estou colocando 000 só como fictício, e você coloca cotas de capital social na empresa MEI, coloca o nome da empresa MEI, e aqui você coloca, tenho 5 mil de capital social, e aqui eu dei um OK, meu valor de capital social vai estar lançado aqui no último ano, cadê aqui, ó? Cota de capital social na empresa MEI, grupo 3, código 2. Basicamente o lançamento para que você faça acerca aí do microempreendedor, ele é bem tranquilo, tá? Lembrando que mais pro finalzinho da aula eu aproveito para tirar as dúvidas que vocês tiverem também, então pode ficar tranquilo em relação a isso, que vocês vão entender como funciona, fechou? Lembrando, mais pro finalzinho eu tiro as dúvidas, não consigo me concentrar em duas coisas aí ao mesmo tempo, de tirar as dúvidas e prosseguir aqui. Então, gente, olha só, vamos pegar esse mesmo exemplo, tá? Vamos voltar aqui e vamos ver outro exemplo que vai ser um MEI de comércio. A gente viu o MEI de serviço e agora temos o MEI de comércio. Como é que funcionaria o cálculo? Para o MEI de comércio, nessa mesma proporção, o que você faz? Mesma coisa, só vai mudar a alíquota, tá? A alíquota para comércio é 8%. Comércio, indústria e transporte de carga. Você vai pegar a sua receita bruta anual, vezes 8%, R$6.000 de lucro isento. Ah, professor, esse lucro isento de 6 mil é muito pouco. Gente, é com base na atividade da empresa. Se o comerciante ele tem uma alíquota menor, então o valor que vai ser tributado vai ser maior. E, gente, olha só para voltar no exemplo ali do programa, caso não tenha ficado claro para vocês, esse valor lançado em renda isenta não sofre incidência de imposto de renda, mas esse valor lançado em renda tributável vai sofrer a incidência do imposto sim, tá? Vai ser tributado também. Então é importante que você fique atento a isso daí. Não vai dar esse valor aqui de R$4.000, porque eu tenho outros lançamentos feitos aqui das outras fichas, mas vai dar um valorzinho pequeno de imposto a pagar. Mas se a pessoa tiver feito o ajuste na declaração ali, lançando dependente, despesa dedutível, pode ter certeza que ela vai pagar o mínimo possível e às vezes nem paga. Então, voltando aqui para o comércio, receita bruta de 75 mil vezes 8%, R$6.000 de parcela isenta. Como é que eu acho a renda tributável? Mesma fórmula, receita bruta menos parcela isenta de 6 mil, tá? Menos despesas comprovadas, 15 mil. Teria de rendimento isento, de rendimento tributável, perdão, 54 mil. Então, para o comércio, aqui onde é rendimento tributável, ao invés de 36, eu lançaria os 54 mil.
E aqui em rendimento isento, se fosse comércio, ao invés de 24 eu lançaria 6, rendimento isento menor. Isso faz com que a sua base de cálculo ela seja muito maior para a renda tributável. Normalmente para o MEI que é comerciante, indústria ou transporte de carga, a presunção não compensa, tá? Tanto para o MEI que é comerciante, transporte de carga, indústria, e para o MEI também transporte de passageiros, em boa parte das vezes não compensa ele fazer presunção. Compensa ele ter contabilidade para que ele pague uma carga muito menor de imposto. E aí que você entra, oferecer o serviço de escrituração para o seu cliente para que ele não tenha que pagar imposto de renda e tenha 100% do lucro transferido para a pessoa física. Ah, professor, como que seria esse lucro isento? Gente, é muito simples, olha só. Voltando aqui para o programa, para o slide, vamos supor que esse MEI tenha contabilidade. Se ele tivesse contabilidade, o cálculo seria o seguinte: 75 mil de receita, menos 15 mil de despesa, 60 mil de lucro. Pegaria esses 60 mil de lucro e lançaria aqui em rendimento isento e aqui ficaria 60 mil. Perfeito? E aqui em rendimento tributável ele não pagaria nada. E aí ele não teria nenhum valor de imposto a pagar. Ficaria zerado. Entendeu? Ó, zerar o imposto. Então, basicamente, seria assim. Então, quando a gente está tratando do imposto de renda, do MEI, temos essas nuances aí. E, pessoal, mais de 15 milhões de microempreendedores, uma quantidade absurda de gente para quem você pode prestar serviço também. Então, é muito importante que você se atente a essas oportunidades que você possui.